Irmãs queridas, vamos colocar em pé agora? Nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar a Deus e pedir que o Senhor fale conosco. Agora quem vai nos trazer a palavra será a nossa irmã Sara Cavalcante. Nossa irmã Sara Cavalcante, que veio do Rio de Janeiro a brilhantar a nossa festividade. E o tema que ela vai ministrar hoje, agora, nesse momento, o papel da mulher e o seu serviço nas Sagradas Escrituras. Alimentação do céu para as nossas vidas. Mais um pouco de alimentação do céu. Abra agora seu coração presente diante do Senhor. Você vai ver que através da sua palavra, da ministração, irmã Sara, o Senhor vai continuar trabalhando aqui em nossos corações. Amém? Você crê assim? Crê? Tia Sara, eu gostaria que a senhora viesse orar aqui. Cuidado quando passa naquele cantinho ali, bem apertadinho. Isso, orar, para que Deus continue com a mão estendida. Paz do Senhor para as irmãs. Eu sei que tem irmão, mas a noite é nossa. Amém. Querido Deus, Pai Celestial, Jesus amado, nós te damos graças, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por estarmos aqui nesse momento, Jesus. Nesse lugar, Jesus querido, consagrado para a tua obra. Estamos atentas, Senhor, para ouvir a tua palavra. Pedimos, Senhor, as tuas mãos estendidas sobre nós, unção dos céus, que o teu Espírito Santo, Jesus querido, fale para nós essa noite, nos guarda, nos ajuda, responde às nossas orações, resolve nossas causas. Cada uma de nós que está aqui nessa noite, Senhor, veio buscar de Ti um alimento, aleluia, um alento para a nossa alma, uma resposta para as nossas causas, uma solução, Jesus, para muitos problemas que muitas trazem para o Senhor Jesus resolver. Te pedimos agora uma unção dobrada sobre a Tua serva, irmã Sara, que ela seja usada por Ti, que nós possamos ouvir aquilo que o meu Deus quer que nós ouçamos. Nos dirige em tudo, nos abençoa, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querida. Amém, querida. Você, amém. Você só já tarde, fiquei maravilhada. Oh, glória a Deus. Ainda de pé, uma saudação costumeira, as irmãs de Blumenau já conhecem, já podem fazê-la junto. Aquele que faz a paz nas maiores alturas, derrame a paz sobre todos, sobre todo o seu povo Israel, e nós possamos dizer amém. Amém? Então, repita isso mais uma vez. Ose shalom emromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, imru, amen. Ose shalom emromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, imru, amém. Aperte a mão de 4, 5 queridas e diga shalom. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Shalom, queridas, a paz. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios.
no capítulo de número 3. Trazemos o abraço e a saudação do nosso pastor Jaime Soares, também estava aqui presente, não é, na reunião dos pastores, e da nossa irmã, esposa do meu pastor, a irmã Luciene. Então, sintam-se abraçados com um abraço carioca. Não estamos estranhando o calor. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos, depois vou me fixar em um só. A partir do versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que se desvanecia. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos voltar ao versículo 13, olha que linda essa palavra. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que se desvanecia. Você pode se assentar. Não se preocupem com a temática, amém? Nós estamos caminhando para lá, tá certo? Então não se preocupem. E também não se preocupem, por favor, com a repartição, palavra de hoje, palavra de amanhã. Porque há toda uma conversa entre as palavras. Vamos deixar Deus nos guiar, amém? Era de tarde, numa sexta-feira em Jerusalém, estávamos a irmã Ieda, minha companheira de viagem, e eu. Nós estávamos lá por 3 meses, e aquela sexta-feira eu esqueci de comprar pão. Eu estava fazendo uma dieta, estou sempre de dieta, e sempre gordinha. Eu estava fazendo uma dieta e eu não estava comendo pão. Mas a Ieda comia o seu pãozinho todos os dias, e eu cometi a indelicadeza de não comprar o pão para minha irmã. E sexta-feira, o Shabat em Israel começa no meio da tarde de sexta. Eu disse, Ieda, agora não vai dar mais tempo, já fechou tudo. E nós tínhamos de ir para orar na cidade antiga, em Jerusalém. E ela disse, Sara, não tem problema, tem tantas outras coisas em casa, vamos orar. E nós fomos. E quando nós estávamos chegando à porta de Jaffa, perto das muralhas da Jerusalém antiga, saiu uma jovem ao nosso encontro. Ela trazia umas roupas compridas e tinha 2 pãezinhos nas mãos. Ela veio em minha direção
E eu questionei, querida, o Shabat já começa. E você ainda está nas ruas vendendo pães? Ela disse, eu não estou vendendo. O Deus eterno me mandou trazer pães para vocês não passarem o Shabat sem pão. Nós fomos orar, voltamos para casa, e na hora da refeição, eu fui comer o meu pão. A minha irmã Ieda ainda perguntou, mas você não está de dieta? Você vai comer pão? Eu disse, Ieda, o Deus eterno me manda entregar pão, e eu não vou comer. Se mandasse um cesto, eu comia tudo. Nesses dias, às vezes, encontramos o povo de Deus fazendo dieta de carboidrato. Mas eu peço que essa noite você, por favor, né, receba um pão simples, tá certo? Um pão simples, mas que eu creio tenha vindo do Senhor. O Espírito de Deus fez arder no meu coração que eu falasse sobre a ocultação da desvanecência. Moisés brilhou. Moisés brilhou porque ele esteve na presença de Deus. O brilho não era dele. A glória não era dele. A glória não era da sarça. A glória pertence ao Senhor da glória. E Moisés esteve ali presente. E quem está na presença do Senhor brilha. Ele brilhou. E você conhece a história, ele desce do monte, brilhando. Ele fala com Arão e com os sacerdotes e com os anciãos do povo, e ele brilha. Ele fala com o povo e brilha. E daqui a pouco nós vemos Moisés cobrindo esse brilho com um véu. Vejam, eu não encontrei uma ordem do Senhor para que ele usasse o véu. Vai, faz de trama, de tecido, chama mulheres laboriosas que teçam um véu. Não. O texto nos esclarece que ele se cobre com o véu, porque os outros não podiam contemplar a sua glória, ou a glória de Deus que resplandecia nele, sem sentir incômodo. Então ele se cobre, não porque o brilho o incomodasse, mas o brilho incomodava outros. O brilho incomodava outros. O brilho incomodava outros. Ele coloca um véu feito de tecido, não é? É uma trama. Fios que vão numa direção, fios que vão noutra direção, que se entrecruzam. Uma construção de fios, uma elaboração de fios. O próprio termo tecido, ele é tecido porque isso define o pano, e ele é tecido porque esse é o particípio do verbo tecer. E é sinônimo de texto. Então, se você tem um texto, você tem algo que foi trabalhado. Uma narrativa é algo construído. Eu não sei se você já trabalhou com tear, mas textos, todos nós sabemos fazer. Até para ocultar a glória. O que é isso?
Mas não é para falar de nosso papel no reino e nosso serviço no reino, pois muito bem, eu quero começar a falar do desserviço ao reino. Pois o maior desserviço que alguém pode prestar ao reino de Deus é ocultar a glória de Deus habitando no seu ser. E a igreja está carente da manifestação da glória. Como é que eu sei qual o termômetro que me diz da carência? Por causa das simulações da glória, irmãos. Não é? As teatralizações. Os templos que parecem verdadeiras casas para espetáculos cênicos. É falta da glória. Por favor, irmãs, qualquer uma de nós que tenha estado numa reunião pentecostal, em que alguém foi levantado pelo Espírito, falou em línguas, e outro alguém levantou e interpretou, quem é que depois de viver um mistério desse, que é canhão de fumaça, que é tambores de luz, que é jogos? Nós não precisamos disso se tivermos a glória. Você conhece, você viu, você experimentou, mas saiba que muitos ainda não viram. Muitos ainda não experimentaram o poder do Pentecostes. E aí, esses que experimentaram, prestam um desserviço ao reino, quando colocam uma trama. A trama pode ter muitos nomes. As narrativas, irmã Gilda, são várias. Olha, eu já vi cada narrativa, irmã. Até dizer que eu me oculto para não atrapalhar o ministério do meu marido. E quando é que o ministério do marido se tornou assassino do mover do Espírito em nós? Quando foi que isso aconteceu? Se em algum momento houve algum embate, talvez tenha nos faltado sabedoria no uso dos dons. Não é? Estamos todos aprendendo. Talvez não tenhamos tido prudência. Talvez alguma imaturidade. Um impulso. Não é? Você se lembra? Quando você começou a caminhar no mover do sobrenatural? Eu me lembro. Ninguém ensina, irmãos. Nós vamos aprendendo umas com as outras. Eu achava que profecia era algo assim, descia um rolo com tudo escrito e a gente lia. Eu achava, irmãos, eu achava que era assim. Eu não sabia que era essa luta interna. Meu Deus, será que é da minha cabeça? Não é da minha cabeça, isso é de Deus, não é de Deus. E aí você vai caminhando, e aquele momento em que você dá o passo, o Espírito confirma, te fortalece para a próxima vez em que você vai falar. E aí o Senhor vai te cercando de outras informações, e você vai tendo a necessidade de crescer na intimidade com Deus para não errar. Porque nós não sabemos. O sobrenatural é algo perfeito, santo, que nos toca, irmãos, que nos enche, mas diante do qual nós estamos caminhando debaixo da direção do Espírito. Eu lembro sempre de uma situação, uma situação de uma moça que se agitava muito diante do altar, e o pastor pediu que eu fosse atendê-la. Já havia outras pessoas atendendo. Quando já tem gente atendendo, não há necessidade de chamar mais ninguém, porque o demônio sai a partir da ministração, da ordem, com autoridade no nome de Jesus. Pronto.
Mas ali não estava havendo uma solução, e nós fomos sempre pedindo: Senhor, eu nada sei. Isso diz respeito às coisas do Espírito, se discernem espiritualmente. Senhor, diante de que eu estou? E o Senhor disse: eu vou abrir os teus olhos para você ver o que está acontecendo. Eu vi a mulher gritando, e do lado dela um demônio. E ele era feio. Vou te falar, eu sei que, né, podem se transmudar em coisa bonita, mas ali ele estava muito feio. E ele avançava na direção dela e ela gritava. No lugar dela, talvez eu gritasse também, não sei. Eu disse: Senhor, e como eu devo agir? O Senhor disse: chegue até ela, toque no braço dela e diga o que você está vendo. Eu fiz isso. Fui, toquei no braço dela. Querida, você está vendo um ser assim, 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 assim. Ela virou para mim, segurou meus braços e disse: então eu não estou louca. A senhora também está vendo o que eu vejo. Só que esse monstro atravessa a parede do meu apartamento, vem em minha direção. E eu grito e as pessoas me medicam. Eu já estive internada, me tem como louca, mas a senhora também está vendo. Estou. E agora? Se agora ele vai ficar quieto aí, em nome de Jesus. E nós vamos sentar e vamos conversar. E conversei com ela sobre o plano da salvação. E ela aceitou Jesus. E depois dela ter recebido Jesus no seu coração, ela disse: e aquele demônio? Se você está vendo ele? Eu disse: estou. Agora mande ele sair da sua vida para nunca mais voltar. Mas eu posso fazer isso? Pode. Você vai mandar fazer isso em nome de Jesus. Agora vamos lá, irmã. Eu sei lá se o demônio está dentro, se o demônio está fora. Eu sei lá, irmã, você também não sabe. É Ele quem sabe. Por isso muitas pessoas estão desistindo do fluir dos dons. Porque o dom requer nosso crescimento, estimula-nos à vida de comunhão, leva-nos, conduz-nos a ficar fininhos com Deus. Nós já sabemos o poder destrutivo de uma falsa profecia. Nós sabemos o que é numa igreja um espírito de religiosidade. Nós sabemos o que é alguém que se levanta e usa dos dons, às vezes verdadeiros, de Deus, dons, mas usa para o seu próprio bem e glória. Recebeu o dom, ao invés de colocá-lo a serviço da igreja, abre um ministério no outro quarteirão. Moisés usou o véu. Ele tinha algo a falar, ele tinha algo a ser ensinado, algo a ser transmitido. Seu rosto resplandecia, ele estivera com Deus. Todos sabiam que a fonte, a origem da glória era o próprio Senhor. Mas ainda assim a luz incomodava. Eu comentei numa dessas viagens, vindo para cá, do aeroporto, creio. Eu tive, algum tempo atrás, 2 desconvites para igrejas. Estou ficando importante, fui desconvidada 2 vezes. Um dos desconvites aconteceu uma semana antes de eu ir pregar. E o irmão ligou e disse: irmã, nós estamos marcados para esse domingo à noite. Pois não. Está tudo certo. Não, irmã, é que eu ouvi umas mensagens na internet, no YouTube, e eu vou pedir à irmã para não vir, não. Eu disse: pois não, mas conforme aprendemos na ética ministerial, nesses casos, o irmão precisa me dizer se é por erro doutrinário, falha moral, não é? Erro de comportamento. O irmão, por favor, tenha amor por mim para que eu possa crescer. Eu disse: não, irmã, não é nada disso não. É que aqui na direção da nossa igreja nós temos um pastor que é homossexual.
Então, podia acontecer que a irmã na palavra dissesse alguma coisa que ofendesse. E eu perguntei, os irmãos não estão crendo que eu possa ser usada por Deus nessa ocasião? Eu disse, não temos dúvida, irmã. É que no momento nós não podemos suportar. Não lembra aquele versículo? De que chegaria um tempo em que não suportariam a sã doutrina. E o irmão ainda foi muito gentil. Ele disse, irmã, como a irmã ficou com a sua agenda marcada, a irmã me passa a sua conta bancária para que eu possa fazer o depósito de uma oferta. Eu disse, pelo amor de Deus, não me oferte, irmão. Minhas filhas mexeram comigo, irmã Lídia. Aí, mamãe, tem gente cobrando para pregar. Você está podendo receber oferta para não pregar? Um mês depois foi o segundo desse convite, da região serrana do meu estado. Aí quando eu fui, irmã, para desmarcar, eu pensei, Senhor, o problema é comigo. Mas qual o problema, irmã? Olha, irmã, ouvimos algumas mensagens suas, o início era muito parecido. E reparamos que a irmã prega por mais de 5 minutos. De fato, o Espírito de Deus pode falar em menos tempo. Mas, de fato, não, irmã, aqui na nossa igreja, a palavra não pode ultrapassar 5 minutos. Sim, mas irmãos, e como é que os irmãos, o pastor de vocês está confortável com isso? Sim, ele inclusive costuma gravar em casa os sermões, cronometra e já avisa a igreja, vai demorar 3 minutos e meio, 4 minutos. Irmãos, os irmãos vão investir minha passagem para eu ir até a cidade dos irmãos. Eu vou ficar à disposição dos irmãos. Pela misericórdia de Deus, Deus tem multiplicado o pão. É melhor os irmãos me aproveitarem. Não, irmão, olha, se a irmã quiser vir para cantar, contar coisas engraçadas das suas viagens, fala, eu disse, irmão, aí eu não tenho condições, eu não sei fazer stand-up. Eu não sou humorista, eu não sei fazer isso. Então, irmão, para deixá-lo mais confortável, o irmão prefere que eu não vá, não é mesmo? Ok. Então, onde o brilho existe, ele precisa ser visto. Em qualquer igreja ou denominação em que exista o brilho real de quem esteve na presença de Deus, esse brilho precisa ser visto antes do retorno do Senhor. E vejam bem, quando falo de Moisés, lembra que nós já lemos, nós não somos como Moisés. E aqui não há jactância, irmãos, não há vaidade, não há soberba, é a realidade do tempo em que vivemos. Porque Moisés tinha a glória por contato. Ele esteve na presença, ele estava impregnado dela. Mas conosco não é assim. Desculpa, irmã Sara, volta à aula da escola dominical. Não fiquem aborrecidos, é que tem sempre gente novinha, tá bom? Então, não fique chateada, a irmã Sara repete algumas coisas. Vamos lá. A primeira cortina que dava acesso ao tabernáculo era uma cortina, que era uma porta, que tinha um nome. E o nome dessa cortina era Derer, caminho. E a segunda cortina, que ficava entre o átrio e o lugar santo, era uma cortina, que era uma porta, mas era uma porta-cortina, também tinha um nome, Emet, verdade. E a terceira cortina, aquela que separava o lugar santo do lugar santíssimo, também tinha um nome, Haim, vida. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a comunidade dos judeus entendeu que ele estava falando de todo o processo até chegar à glória do lugar santíssimo. E esse lugar nos foi aberto quando a Haim, a vida do Senhor, foi entregue na cruz do Calvário. Por isso, enquanto ele entrega a sua vida, o véu do santuário que representa a sua vida se rasga de alto a baixo. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Nós
Nós não temos a glória por contato. A glória habita em nós. A glória habita em nós. Nós somos a habitação dessa maravilha que apenas tocou Moisés. Não somos como Moisés. E se a glória daquele testamento que nos anunciava a lei e a condenação trazida pela lei foi tremenda, quanto mais a glória que habita no coração de cada uma de nós. Primeira função das servas de Deus: brilhar. 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 Não me venha com narrativas. Narrativas são véus. A irmã Sara, uma vez eu tentei brilhar, isso incomodou os irmãos. Sempre vai haver gente que se incomoda. O veneno está ali, você bebe se você quiser. Nós precisamos, pelo serviço a Deus, pelo serviço à igreja, nós precisamos brilhar. Queridos, em tudo, vamos descer. Vamos descer do orgulho, vamos descer da vaidade, vamos descer de preconceitos, vamos descer de resistências, mas não podemos descer quanto ao dom, porque o dom não nos pertence, a glória é dele. Deus falou, não se desculpe por Deus ter falado. A palavra diz, não tente justificar a Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo que parece que nós estamos com medo de pregar a palavra. A palavra diz. Se você quiser se defender juridicamente, então usa a fórmula de Jesus, está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Usei isso na faculdade de letras. O que diz, é fácil, está escrito. Se alguém recebeu como literatura ou como texto sagrado, recebeu. E a palavra é poderosa para trazer o efeito que Deus deseja. A luz de Cristo habitando em nós é resultado da presença, não é resultado do contato eventual. E é o brilho de Deus em nós, é a sua presença em nós que vai efetuar o resgate da semelhança, a semelhança do Altíssimo, que foi perdida pelo pecado, foi perdida em Adão, mas foi resgatada. Foi resgatada. Lembram da anunciação? Lembram do aviso a Maria? Como? Como? Por favor, ela não era uma menina incrédula, uma moça, não, ela só não entendia o processual, como é que isso vai acontecer, que eu vou dar à luz um filho. E aí, o varão de Deus explica, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Tselem, a palavra tselem no hebraico é sombra e é semelhança. Maria foi coberta pela semelhança de Deus. Por isso aquele que foi gerado nela era filho do Altíssimo. Não era filho de ninguém, era filho de Deus. Ela foi revestida pela sombra, pela semelhança. Aquele que nela foi gerado era aquele que veio resgatar nas gerações humanas a possibilidade da semelhança com Deus.
E isso foi decretado pelo Deus Altíssimo. Quando se menciona na Bíblia o Deus Altíssimo, significa a mais alta, das mais altíssimas cortes de justiça. Não há apelação. Não há maneira de você modificar isso. Uma vez que o Deus Altíssimo decreta, pelo decreto do Altíssimo, a pessoa está capacitada e está provida de todo o necessário para executar a sentença ou a determinação dada. Não podia ser outro, tinha de ser o Deus Altíssimo. Aquele que disse a Abraão que ele teria filhos. Ele diz a Maria, que não conhecia varão, que ela teria um filho, e pronto, foi o Deus Altíssimo, não foi outro. Então, ela já estava provida das condições para que aquele filho viesse à luz. Em nós foi feito o resgate da glória. Então, vou falar baixinho. Nós não podemos nos tornar mulheres pentecostais com medo de profecia. Com medo de línguas? Com medo dos mistérios? Se alguma coisa deu errado, irmão, em alguma igreja ou congregação, então ensino. Entenderam, irmãos? Ensino. Ordem e decência. Mas abrir mão do brilho, não. Deus ainda fala em sonhos. Deus ainda entrega palavras celestiais específicas aos seus filhos. Deus ainda discerne, faz seus filhos discernirem espíritos. O Senhor ainda é o mesmo que subiu aos céus, depois de ter descido às regiões mais profundas, e ao subir entregou dons aos homens, capacitou, preparou. Então, antes de pensar, será na minha função de mãe, na minha função de esposa, na minha função de primeira secretária da igreja, na minha função à frente do ministério feminino, ou na visitação aos necessitados, antes de tudo isso, cumpramos a função de sermos lâmpadas de Deus, refulgindo num mundo de escuridão, porque em todo mais o Senhor vai nos encaminhar. E por favor, não pense que vai brilhar numa área e noutra área, não. Eu lembro muito de uma irmã que possuía uma fazenda e certa feita nos chamou a mim e uma outra irmã para nós abençoarmos, porque o gado estava diminuindo. E ela precisava de vacas leiteiras. Eu não sabia quantos litros de leite uma vaca leiteira dava. É difícil orar assim, né? Eu disse, meu Deus, se eu passo muito do número, se eu diminuo muito, como é que faz? Coitada da vaca, que situação. Aí disse, mas qual é o ponto principal? É que está tudo morrendo. Eu disse, Senhor, abençoa. Traz uma graça de vida, de multiplicação neste lugar. E tempos depois ela reclamou. Porque o gado cresceu. Mas também chegaram uns cavalos, e tinha um monte de cavalo na fazenda. Esse cavalo come muito, eu não queria cavalo. E apareceram uns gansos. E o lago onde eu não botei peixe, está cheio de peixe. E o caseiro que tinha 2 filhos está com 4. Mas escuta aqui, você pede a bênção de Deus, e você quer dizer, Senhor, abençoa até aqui. O Senhor abençoa amplamente, irmãos. Ele é glorioso. Coisa boa. Você vai orar por glória na sua igreja, e depois você não vai reclamar quando começar aquela adolescente, irmã, eu não sei o que está acontecendo, é que eu sonhei com isso, depois aconteceu isso assim. Não é desse jeitinho, gente. Nós também demos trabalho para as irmãs do ciclo de oração, não demos?
Deus. Irmã, isso é coisa da minha cabeça, irmã. E aí, eu estava tomando banho, de repente me veio uma coisa, eu comecei a falar, não entendi nada. Oh, glória! Deus faz. Aí você vai reclamar do trabalho? Não, não é? Deixa Deus ser Deus. Aí vamos tirar esses véus. Não é mais, não convém mais. Se a igreja ficou tão cheia de mármores, de cortinas, nada contra os mármores, nada contra as cortinas, mas se tornou tão fina que uma pessoa não pode ser liberta, manifestar, ser liberta. Se nós teremos e começou a manifestação, chama os diáconos, tira daqui para não escandalizar o povo. Esse povo não é pentecostal, dá licença. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Ele me enviou para, não é? Então vão acontecer coisas, e conforme forem acontecendo, você não vai ter meu brilho. Teu brilho não ofusca o brilho do teu marido, porque não é brilho do teu ministério, é o brilho do ministério do casal. É o brilho do ministério conjunto. E nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar esse embelezamento espiritual, coisa linda. Nós hoje manifestamos a glória presente em nós. Porém, nós não buscamos o brilho pelo brilho. O brilho é consequência da comunhão. Nós queremos o Senhor do brilho. Nós queremos a fonte do brilho. Nós queremos de onde Ele vem. Mas esse foi um primeiro momento de Moisés, houve outro. A respeito do qual a segunda carta de Paulo aos Coríntios fala. Eu não sei quanto tempo o rosto de Moisés ficou brilhando. Mas eu sei que houve um tempo em que ele estava deixando de brilhar. E o recurso dele, mais uma vez, foi o véu. Ele cobriu-se com o véu para ocultar aquilo que não brilhava mais. Ou que não brilhava mais da maneira como um dia brilhou. O véu é texto. O véu é autoconvencimento. O véu são nossas narrativas. Eu não tenho mais tempo para buscar como eu buscava. Estou mais velha, não consigo ficar um tempo à noite em claro. Eu estou tomando uma medicação que não me permite mais jejuar. Eu tenho muitas tarefas na igreja. Então, eu não tenho mais condições de viver aquele tempo de comunhão que eu vivia. Quando isso começa a acontecer, as pessoas de fora não costumam perceber. Mas, irmã Sara, o brilho não mora em nós? Mora. Mas o extravasar desse brilho também depende de nós. E a força desse brilho depende da nossa comunhão com a fonte do brilho. Gente, vejam como o contato com a fonte faz brilhar. A palavra diz que os mestres sábios que ensinarem a muitos sobre Deus vão brilhar na eternidade como as estrelas do firmamento. Já pensou? Passar lá pela ala lá do Cláudio Adorno de Andrade, põe óculos escuros. Passar lá por Antônio Gilberto, põe óculos escuros. Pastor que pregou o evangelho para mim, pastor Nilson do Amaral Fanini, passar por ele, botar óculos escuros, porque vão brilhar. Qualquer um que milite na palavra, que gaste tempo com a palavra, com a oração, vai brilhar, porque brilha já aqui. E na eternidade vai brilhar. E quando essa comunhão é enfraquecida,
Quando esse tempo na presença é enfraquecido, as funções continuam, os papéis continuam, só fica faltando o brilho. E quem não quer deixar perceber que o brilho não está mais ali, faz uma coberturazinha. Mas Deus conhece, queridos. E aquele que está ligado em Deus, percebe. Irmãos, coisa linda é alguém numa assembleia pública levantar as mãos e louvar o Senhor. Dizer glória a Deus, aleluia. Quando isso é real, na intimidade de um quarto, quando é feito em público, é glória manifesta. Quando isso não é real, na intimidade de um quarto, quando ninguém vê, na hora que é feito na assembleia pública, é um som desafinado, oco, dissonante. O Senhor nos quer com esse brilho e com essa glória viva. Sem escolher. Eu vou brilhar como esposa de pastor, mas para eu brilhar como esposa de pastor, nesse papel de esposa, eu não tenho tempo para brilhar como mãe. Não. Não, eu preciso brilhar como mãe. E porque eu preciso brilhar como mãe, eu não tenho condições de estar junto do meu marido e de ser brilho junto a ele. Não. Não, para eu brilhar nas muitas atividades da igreja, eu não tenho condições de brilhar nem junto ao meu marido, nem junto aos meus filhos. Isso não existe. Essas cercas somos nós que colocamos. Quem brilha, brilha. Quem perdeu o brilho tem a oportunidade de buscar. Queridos, essa não é uma palavra de acusação, entenda isso. Essa palavra não é de acusação, essa é uma oportunidade de despertamento. Algo que a irmã Lídia falou, nós não teremos palavras técnicas. Gravei. Poderíamos fazer uma lista de funções, mas o que o Espírito fez arder no meu coração foi sobre a condição para o exercício dos papéis, a condição para o exercício do nosso chamado, das várias facetas na vida de uma mulher. Eu disse, Senhor, e o que o Senhor quer? Eu quero contemplar o meu brilho no rosto das minhas filhas amadas. Ele não nos acendeu para ficarmos ocultas. Medo, timidez, feridas, orgulho escondido em aparente humildade, até mesmo desamor. Alguém que foi usado, que foi ferido, que anda pelos campos de Deus arrastando uma ferida aberta, às vezes se recusa a ser usado. Você já viu situações assim? Engolem a palavra, guardam a revelação, ocultam a glória, e a igreja necessita tanto. A igreja de Deus precisa que você cumpra
cumpra a sua função e o seu papel de luzeiro de Deus na terra. A fonte da glória permanece inalterável. Existe a possibilidade de brilhar sempre e constantemente. Alguém tomou posse de um corinho que eu não entendo essas coisas de registro de música, irmã Lília, talvez depois a irmã me explique. Mas era cantado há tanto tempo, nas reuniões de oração, né? E falava justamente sobre luz, né? Veja se você me ajuda. Dizia assim: Senhor, clareia. Como é que é? Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu conheço a luz de Deus. Através de mim, Jesus, clareia. Uma oportunidade, eu estou encerrando, uma oportunidade como essas, não como esta, não deve ser desprezada. Nós não estamos numa competição de brilho, amém? Mas estamos aqui para receber a palavra que vem do Senhor. E eu procurei me ater estritamente ao que Ele falou ao meu coração. Há rostos que brilham e que estão cobertos. Foi ferido, irmão, perdoa. Mas não esconde o dom. Há outros que estão cobertos, porque não brilham mais. E o Senhor sabe a condição da vida espiritual de cada um de nós. Mas glória a Deus. Aos que brilham, estão descobertos. Estão exercendo a sua primeira, grande e mais importante função no reino. Refletir a imagem e semelhança do Senhor, que foi formada em nós, através de um preço caríssimo, que só Ele poderia pagar. Nos resgatou das trevas para a sua gloriosa luz. Vamos ficar de pé? Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Faz brilhar a minha luz. Eu conheço a luz de Deus. Através de mim, Jesus, clareia. Dê a mão à sua irmã, você pode dar. Através de ti, Jesus, clareia. Através de ti, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz. Brilha a tua luz, irmão. Eu conheço a luz de Deus. Através de nós, Jesus, clareia. Ouvi uma vez, a minha filha, uma das minhas filhas era bem pequena, e ela disse: mãe, de manhã cedo, mãe, essa noite você estava orando. Eu disse: como é que você sabe? Porque estava tudo escuro. Aí começou a brilhar uma luz na casa. E a luz saía do seu quarto, atravessava a parede, passava pelo quarto da Rebeca, chegava até meu quarto.
Eu pensei, luz não atravessa a parede. Isso não é luz comum. Aí eu pensei, eu vou lá no quarto da mamãe ver. Se você foi... Não. Porque um anjo apareceu no meu quarto e disse, o Senhor e sua mãe conversam. Não os incomode. Aí disse, o que você fez? Eu fiquei quietinha, esperando o dia amanhecer e a luz se misturar com a luz do dia. Amadas, vamos lá. Se esse caco de barro aqui, se essa raspa de pó de xaxim pode iluminar uma casa, o que está acontecendo aqui nesse lugar? O que está acontecendo nesse Ceará nessa hora, irmão? Você acha que o Senhor nos trouxe aqui à toa? Chama na eu terebenei, que chama. Ei, manaio terebenei, o xaramanaio. Diga, eu não me envergonharei, eu não me envergonharei da luz de Deus em mim. Eu não me envergonharei do brilho do Senhor em mim. Satanás que põe óculos escuros, porque as servas de Deus foram chamadas para brilhar. Obrigada pelo